vamos tentar desmistificar o que é o ectoplasma. Vamos, ao fim, tenho a certeza, sairmos daqui com uma noção mais completa e, ao mesmo tempo, percebendo o que é o ectoplasma e para que serve em relação aos fenómenos espirituais. O ectoplasma é isto que vocês estão ali a ver. Tão simples quanto isto. E a palavra? O significado da palavra? Este termo, ectoplasma, deriva do grego ektos, que quer dizer por fora, e plasma, molde ou substância. E, curiosamente, é uma substância que sai de qualquer lugar do corpo dos médiuns. Qualquer orifício do corpo dos médiuns pode exudar o ectoplasma. No caso, temos ali uma exudação pela boca. Mas vamos ver ao longo da palestra outros casos muito curiosos. Este termo foi introduzido na parapsicologia pelo fisiologista Charles Richet. Este homem extraordinário, que teve algum medo das academias francesas, porque naquela altura declararem-se espíritas era muito complicado. E hoje? Em alguns casos ainda é. Então ele teve muito medo da academia, e ao contrário de outros que enfrentaram a academia sem medo, também vamos ver, Charles Richet cunhou palavras novas para designar aquilo que o espiritismo já designava. Chamou paranormais aos médiuns, e curiosamente a maioria dos médiuns dizem que são normais, e tem razão. Se calhar paranormais são os outros, porque a mediunidade é a coisa mais natural da criatura humana. Então, Charles Richet, este homem, que foi Prémio Nobel da Fisiologia no ano de 1913. Isto já lhe dá um gabarito científico muito grande, para que ele possa falar das coisas conforme nós vamos ver. Então ele quis designar, com essa palavra, uma espécie de substância esbranquiçada que pode exteriorizar-se. E aqui agora vemos, já pelo nariz, 2 casos, e novamente um pela boca. O ectoplasma é tão simples como vocês verem o que aqui está. Esta substância esbranquiçada e é exudada para fora do corpo de determinados médiuns que conseguem desenvolver essa fenomenologia, exalada por qualquer parte, como vemos aqui, já é um sítio totalmente distinto. Olha o projetor, Pedro. Mas, mais frequentemente pela boca. Os casos mais frequentes é pelo orifício bucal. O ectoplasma é uma substância que se acredita seja de força nervosa. Logo, ela é intrínseca à criatura encarnada. É um elemento amorfo, vaporoso, com tendência à solidificação à medida que o fenómeno vai evoluindo. E é esta solidificação que vai permitir o quê? A materialização, aliás, as materializações, seja de coisas, seja de seres. Mas ela tem uma grande potência e vitalidade, servindo de alavanca para interagir nos planos físico e espiritual. O fenómeno das mesas girantes, ou o fenómeno das mesas que levitam, por exemplo, só é possível existindo ectoplasma. No caso da levitação, há uma coluna de ectoplasma que não é visível, mas ela está lá e levanta o objeto. No caso das mesas girantes, permite-lhes esse movimento. É infinitamente plástico e, por isso, dá formas que podem ser parciais, mas podem ser totais e aparecer
então a materialização do espírito. Ali vemos o médium com a formação do espírito. O resultado de algumas análises realizadas veio demonstrar que o ectoplasma apresenta o conceito bioquímico que pode responder por esse processo. Que já temos a ciência a comprovar aquilo que o espiritismo já falava. Onde o ATP, agora há aqui umas palavras assim meias esquisitas, mas estão explicadas para nós percebermos, adenonisa trifosfato, que é a energia da célula. É um elemento bastante difundido no metabolismo celular e resultante de um ciclo descrito também por um cientista de nome Krebs, por isso se chama ciclo de Krebs, seria uma das unidades chaves na formação da substância ectoplasmática. Este ciclo foi apresentado por Hans Adolf Krebs, que foi biólogo, médico e químico alemão. E o ciclo a que nos referimos é o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, em inglês TCA. Corresponde a uma série de reações químicas que ocorrem na vida da célula e no seu metabolismo. E mais um prémio Nobel. Então vocês vejam que doutrinas outras têm os seus postulados assentes em cientistas de prémios Nobel. Mas ainda não ficaremos por aqui. Vamos ver mais. Foi Nobel de Fisiologia também em 1953. Charles Richet, em 1913. Então, a composição diz que o ectoplasma seria uma substância fria e úmida. Alguns até consideram que é repulsiva quando se toca. Só que, às vezes, de consistência um pouco viscosa e, no geral, inodora, não tem cheiro. É uma substância delicadíssima, ela não suporta a luz, sobretudo a luz, mais a luz elétrica do que propriamente a luz natural, e situa-se entre o perispírito e o corpo. É um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. É o corpo que produz, são as células materiais que produzem, mas a alma, ou seja, o espírito do próprio médium, também ele está ali desenvolvendo o quanto é necessário. É recurso peculiar, não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. E a espiritualidade disse-nos que grande parte dos fenómenos produzidos por Jesus, a que se chamam milagres indevidamente, porque milagre é derrogar uma lei de Deus e não há quem possa fazer isso. Não se podem derrogar as leis de Deus, é impossível, nem Jesus. Mas dizíamos nós que os fenómenos produzidos por Jesus, muitos, era devido ao seu próprio ectoplasma especialíssimo, pelo ser espiritual que ele era, e continua sendo, mas que Jesus colhia o ectoplasma dos trigais, dos vinhais, ou dos vinhedos e dos olivais. Porque a Palestina, à época de Jesus, era bem diferente daquela que lá está hoje, mais seca, mais árida. Pode ser libertado pelo ser humano e usado para produzir vários fenómenos. Aqui temos, no caso pelos orifícios auriculares, nasais e bucal, e o início da formação do espírito que se está materializando. Como moldagem de objetos ou ser humanos, ele permite isso, com propósitos bem definidos, como é o caso. Não é prémio Nobel de coisa nenhuma, mas poderia ter sido, porque foi um cientista extraordinário. À frente iremos ver o William Crookes, com a materialização de um espírito. Isto é um espírito materializado.
Vocês reparem a beleza das feições. O professor estudou este espírito durante 3 anos. Ele apresentava-se regularmente, materializava-se regularmente, porque havia uma médium extraordinária que permitia isso. Florence Cook, uma médium extraordinária. Então, o professor mediu-lhe os batimentos cardíacos, sentiu-lhe a respiração. Vejam como a materialização pode ser tão perfeita. E, curiosamente, ela um dia explicou o porquê de estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Porque era a sua missão. Katie King, podemos dizer que era uma espécie de um pseudónimo, porque ela era Annie Morgan, a filha do grande pirata das Caraíbas, Henry Morgan, que quando encarnada, devido à sua vida desregrada, assassinou os filhos com as próprias mãos. E do outro lado da vida, nós tomamos consciência dessas coisas e sentimos de imediato que temos que fazer algo para corrigir não só o mal que fizemos, como desenvolver algum tipo de bem para que a nossa fatura kármica, as nossas dívidas kármicas sejam atenuadas ou até saldadas. Então ela aceitou esta missão para comprovar a existência dos espíritos e a sua comunicação com o mundo corporal. Então temos aqui um propósito bem definido. Porque não pensemos que nesta sala se materializam espíritos por dar cá aquela palha. Porque isso já não acontece mais. Tem que ser um propósito bem definido, justificável. Então terá de existir, para que haja estas materializações, o campo de energias, que será o responsável pela congregação e orientação das moléculas do próprio ectoplasma. O campo energético. Aqui também a física quântica, ou a mecânica quântica, hoje ajuda-nos muito, porque ela diz que tudo é energia. No universo, tudo, sem exceção, é energia. Quando nós apresentamos esta mesa, ela é energia. De tal modo condensada que ela é dura, ela é palpável. Mas há energias sutis, que é o caso do ectoplasma. Energias muito leves. É um verdadeiro campo organizador, consciente e inteligente, pelo que demonstra, representando o agente psi-teta, que isto agora já é para a parapsicologia, que foi o que eles inventaram para dizer espírito. Mas é a mesma coisa. O agente psi-teta é um espírito. Ou o campo gerado pelo espírito, o campo espiritual. A ciência, alguma, avalia os fenómenos de ectoplasmia com desconfiança. Alguns até afirmam que é mentira, que tudo é falso. Porquê? Porque, como todos os fenómenos psi-teta, todos os fenómenos espirituais, não podem ser controlados de acordo com as diretrizes ou a vontade do pesquisador. De certeza absoluta que, ainda que William Crookes, o professor que já referimos, ainda que ele quisesse fazer as suas experiências, Katie King se apresentava de acordo com a autorização espiritual, com programação. Então, como estas coisas não ocorrem como estes pesquisadores, estes cientistas ou pseudocientistas querem, eles dizem que é mentira, que não pode acontecer, porque não está de acordo com a sua vontade ou com a diretriz que eles querem impor. Esses fenómenos em que os agentes psi-teta, os espíritos, participam, é quase sempre fugaz. Não são coisas que demorem dias, semanas ou meses. São experiências curtas, porque o ectoplasma é uma matéria que se dissipa com muita facilidade. Então não é possível manter estas experiências por longas horas. São períodos curtos, mas isso não invalida que não sejam verdadeiros. E aqui temos a exudação de ectoplasma, com certeza familiares, que
vão fazendo a moldagem das suas imagens, aproveitando esse ectoplasma. Ele é de difícil abordagem e de difícil controle. O controle possível ao ectoplasma é feito pelos espíritos, não é feito pelos médiuns. São eles que completam as moldagens. E isso acontece pela presença de inúmeros fatores. Fatores que se desenvolvem em dimensão diversa daquela que a metodologia científica pode avaliar e controlar. Os cientistas controlam o quê? As experiências da matéria. Então, que dimensão será esta a que nos estamos aqui a referir? Qual é esta dimensão? Simples. O mundo espiritual. Quem de nós é que se atreve a dizer que tem influência ou controla o mundo espiritual? Quem de nós? Nenhum. E como nós, nenhum cientista. Chico Xavier dizia de um modo muito curioso, em relação às coisas dos espíritos, o telefone tocava de lá para cá e não de cá para lá. Então isto não é como nós queremos, é como tem que ser. A parapsicologia moderna, com os conhecimentos dos dias atuais, tem por obrigação dever científico, não preconceituoso, de fazer a abordagem desta temática do ectoplasma. Deviam ter interesse por isso. Porque os factos são inúmeros. Os factos são muitos. Os mais diversos. Inclusivamente aqui temos aquilo que nós chamamos hoje a regressão de memória. A capacidade de rememorarmos outras existências, não outras vidas. Porque às vezes nós ouvimos que na outra vida, o que não é verdade. Nossa vida é uma só. Desde que Deus nos cria simples e ignorantes, até um dia lá adiante no tempo, espíritos puros, a nossa vida é a mesma, com muitas existências, muitas reencarnações. A ectoplasmia não pode ser relegada, portanto, pela parapsicologia ao desconhecimento, ou mesmo demonstrar falta de interesse, como desejam algumas posições sectárias. Se o fizerem, não são cientistas. Não têm espírito de ciência. A ciência investiga, aprofunda, como iremos ver que muitos o fizeram. No entanto, laboram inúmeros pesquisadores para comprovação destes factos e iremos relembrar alguns. Nesta fotografia curiosa, temos Chico Xavier, o Dr. Valdevieira, que depois o abandonou e seguiu um outro ramo de espiritualismo, a projeciologia. E penso que seja um médium peixotinho. Penso. Não tenho a certeza. Então, começamos por Albert Coste, francês, que escreveu este livro extraordinário, Os Fenómenos Psíquicos Ocultos. Já estamos em século XIX. O professor Alexandre Aksakov, que nasceu na Rússia, nasceu e desencarnou na Rússia. Também século XIX, século XX. Publicou este livro também ele com um conhecimento profundo da desmaterialização parcial do corpo dos médiuns, porque o médium não só pode ceder ectoplasma para uma materialização de espírito, como pode cedê-lo para si próprio e desmaterializar uma parte do corpo, ou um objeto. Em 1855 começou ele a estudar os fenómenos espíritas na Alemanha. E ajudou muito com este estudo que ele fez. Também publicou um caso de desmaterialização, bem documentado,
bem completo. Escreveu o livro Animismo e Espiritismo, que todos os espíritas têm o dever e a obrigação de ler, porque é riquíssimo de descrições de fenómenos espíritas. Era um homem de ciência, de uma convicção inabalável. Nunca, ao contrário de Charles Richer, nunca temeu a crítica. E ele dizia: não tenho outra coisa a fazer senão afirmar publicamente o que tenho visto, entendido e ouvido. Por isso, ele publicou todas estas coisas que viu, entendeu e ouviu no livro Animismo e Espiritismo. Paul Gibier, um eminente pesquisador também ele, médico, bacteriologista, psicólogo e fisiologista francês. Aqui estamos, século XIX, um século riquíssimo para a doutrina espírita. Antes de aceitar o espiritismo, era um cético declarado. Mas a obstinação dos factos acabou por quebrar-lhe o negativismo. E então, de público, ele diz: declaramos abertamente que no começo dessas pesquisas tínhamos a convicção íntima de que achávamos-nos em fase de uma colossal mistificação que era preciso desmascarar. E o professor William Crookes também. Ele foi para comprovar que os fenómenos eram falsos, só que depois ficou por lá. E diz Gibier: e foi preciso tempo para que nos desfizéssemos dessa ideia, que as coisas todas eram mistificação. E temos de novo o querido William Crookes, grande químico e físico inglês. Talvez muitos ainda hoje não percebem porque é que ele não foi Nobel. Porque ele deu duas descobertas extraordinárias à humanidade. Descobriu o quarto estado da matéria. Até ele conhecíamos o sólido, o líquido e o gasoso. A partir dele, começa-se a saber que existe o estado radiante, que significa o plasma. Não fora a sua descoberta e não teríamos na tecnologia moderna de hoje, sobretudo de televisores e coisas do género, aquilo que já se logrou alcançar. Descobriu um elemento novo na natureza, o tálio. Foi ele que pesquisou e descobriu os raios catódicos e por isso criou aquilo que é chamada a lâmpada de Crookes. Não fora isso, não tínhamos tido os nossos rádios antigos de válvulas. Escreveu obras, também elas extraordinárias. Pesquisas no fenómeno do espiritismo, investigações experimentais sobre a força física. E temos aqui uma caricatura que lhe foi feita, muito interessante, porque na legenda desta caricatura diz-se que ubi crux ibi lux, que em tradução assim livre quer dizer onde há crux, há luz, porque era um homem de profundos conhecimentos, iluminado por esses conhecimentos, porque a nossa doutrina diz-nos que o que nos livra da ignorância é o quê? O conhecimento. É o conhecimento que nos ilumina. E é ele agora que diz: já se passaram 30 anos desde que publiquei um relatório dos experimentos tendentes a mostrar que fora do nosso conhecimento científico existe uma força utilizada por inteligências que diferem da comum inteligente dos mortais. Se é diferente dos mortais, é dos imortais. Quem são os imortais? Somos nós, os espíritos. Não são eles, somos nós. Agora encarnados, qualquer dia sem corpo. Nada tenho a me retratar. Também não teve pejo de afirmar publicamente.
confirmo minhas declarações já publicadas. Na verdade, muito teria que acrescentar a isso. E ele foi, de algum jeito, ameaçado de ser retirado da academia das academias, também elas, da Inglaterra. Mas ele não temeu. Acalmou um tempo, mas depois, quando estava bem sólido na sua cátedra, então deu livre curso à publicação dos seus livros. Gabriel Delanne, engenheiro e um dos primeiros pesquisadores espíritas notórios. Intelectual renomado, a sua pesquisa sobre a mediunidade é notória no contexto do problema mente-corpo, ou seja, espírito-matéria. Obras. Pesquisas sobre mediunidade. As vidas sucessivas. O fenómeno espírita. A alma é imortal. Documentos sobre o conhecimento da reencarnação. O espiritismo perante a ciência. Aparições a evolução anímica, a evolução da própria alma, a reencarnação. Também diz ele, temos agora a convicção de que a certeza da imortalidade se tornará uma verdade científica, cujas consequências benfazejas se farão sentir no mundo inteiro e aí mudando os destinos da humanidade. Quando realmente a nossa doutrina for bem aceita por tudo e por todos, não tenhamos dúvidas que mudaremos os destinos da humanidade. Não mais haverá guerras, porque não as queremos. Não mais haverá tudo aquilo que são as viciações que nos matam, porque entendemos que isso não é bom para nós. É seu tempo. Outros autores e experiências mais modernas, porque estivemos a falar século XVIII, século XIX, precisamos de ir para o século XX, para o século XXI, são categóricos em afirmar a real existência dos fenómenos, onde dois elementos entram, sem discussão, no processo. O ectoplasma e o agente orientador, para que a moldagem se observe. É preciso um médium que sente o ectoplasma, é preciso o espírito para fazer a moldagem. De um lado, a matéria ectoplasmática, ou ectoplásmica, fugaz e vaporosa, e do outro, o campo organizador da forma, os espíritos, à custa dos quais o ectoplasma se distribui em adequada moldagem. É como que seja um artista moldando a sua estátua, moldando a sua peça. Então vamos agora para coisas mais modernas. O farmacêutico e pesquisador britânico James White Black, outro prémio Nobel. Realmente estas coisas dos espíritas é só gente inculta, gente burra, ignorante, como uma médica ainda há muito pouco tempo disse a alguém que diante dela afirmou que não queria fazer o aborto, ainda que ela o receitasse ou ainda que ela o indigitasse. Não faz. O meu filho, espírito, conversou comigo. Oh, gente ignorante, disse ela. Pois é. Pois é. Ignorante é quem não sabe. Então ele foi prémio Nobel em 1988. Chegou até mesmo, este farmacêutico e pesquisador, a apresentar a fórmula química molecular do ectoplasma. Eu faço ideia à trabalheira que lhe deu, porque vocês vão ver porquê. Vocês vão ver que ele andou por lá, com os hidrogénios, com os carbonos, com aquela coisa toda, e chegou à conclusão que a fórmula química é C120, H1184, N218, S5 e O249. Então temos ali moléculas de carbono, de hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Não é coisa assim tão simples. Mas o organismo produz. Também o barão Albert von Schrenken-Notzing, que foi médico, psiquiatra e parapsicólogo alemão,
notabilizou-se pela sua pesquisa acerca dos fenómenos paranormais e também sobre o próprio hipnotismo. Porque hipnotismo é magnetismo animal também. E magnetismo e espiritismo são duas ciências irmãs. Não são duas crendices. Não, são duas ciências irmãs. E uma não vive sem a outra. São precisas as duas para que realmente elas possam subsistir. Este médio teria citado que o ectoplasma constitui-se de restos de tecido epitelial e gorduras. Cá está ele. Dombrowski, polaco, só podia com este nome, disse que encontrou, além daquilo que já tinha sido referido, matéria derivada de albumina e células orgânicas sem amiláceos e açúcares. Eu penso que amiláceos ou aminoácidos deve ser a mesma coisa, mas não sei. E ali temos um véu de ectoplasma. E agora vamos ainda para a coisa mais moderna. Se vocês quiserem, copiem, digitem e vejam o que lá está. Algumas coisas nós vamos apresentar. É um grupo experimental que se chama o Círculo Felix, ou Felix Circle. Está sediado em Frankfurt, na Alemanha, e desde finais de 2004 está ativo e envolvido em novas e atuais experiências altamente sofisticadas sobre o ectoplasma. Vocês vão perceber porque é que as coisas aqui aparecem em vermelho, o ectoplasma. Vocês vão perceber depois porquê. Não sei se vocês veem bem, aqui temos um rosto bem formado, aqui temos outro. Estes não tanto. Isso, Pedro, obrigado. A julgar pelas descrições do líder do grupo e monitor científico, o Dr. eu acho que é Jochen Swederling, conforme descrito num seu artigo, denominado Autonomia e Morfologia no Ectoplasma, do seu grupo experimental, que já referimos, e que foi publicado na Revista Internacional de Parantropologia, com um título muito curioso. Eu não consigo ver daqui. É isso mesmo. Autonomia e Morfologia no Ectoplasma, do grupo experimental Felix. Então, esse renascimento, o facto de, na nossa época mais moderna, parece que revive a fenomenologia psíquica do século XIX. As coisas continuam a puxar pelo interesse daqueles que somos as criaturas interessadas neles. O Dr. Soderling é um médico com doutorado em Medicina Molecular e Experimental que participa destas sessões de ectoplasmia, novamente avermelhado, porque a única luz que o ectoplasma permite é o vermelho. E não pode ter uma intensidade muito alta, senão ele dissipa de imediato o ectoplasma. Se for luz branca, então, não há como sequer se formar. Não se pode dizer que são materializações. No caso deste grupo, no caso do professor William Crookes, era e de que maneira? Porque os relatos descrevem apenas a produção de ectoplasma. Vemos-lo aqui no chão. E se virmos em cima, ele está descendo. Ninguém vinha fazendo isto desde o declínio das principais investigações no campo do espiritismo há cerca de 70 anos. Novamente aqui, a formação do ectoplasma, o médio, o ectoplasma. Usaram uma câmara altamente sofisticada, esta, igual a esta, uma Canon EOS 40D, com
telelente, precisamente para conseguir as fotografias que nós estamos a ver. Montada num tripé para garantir os melhores resultados fotográficos, porque se fosse a máquina na mão, podia haver a possibilidade de tremer, como nós sabemos, e tantas vezes acontece nas nossas fotografias. As fotos foram tiradas em luz vermelha para que os presentes também pudessem ver. Não só não dissipar o ectoplasma, mas quem estava pudesse ver. E temos aqui um caso bem concreto. Vemos uma cabeça pequena, vemos um tórax, vemos as pernas, vemos os pés e ali estão os ombros. De modo que estas experiências reforcem os relatórios históricos antigos. Então, tudo aquilo que a ciência nos trouxer hoje vem complementar, vem alicerçar o que de trás nos vem sendo trazido. Reparem o ectoplasma saindo das narinas. Também uma fotógrafa americana registrou intrigantes e únicas imagens de ectoplasma em 2013, muito mais recente. Shannon Taggart. Em Cassadaga, no estado de Nova Iorque, que vemos aqui no mapa dos Estados Unidos, em ponto pequenino e aqui em ponto grande, nesta cidadezinha, existe o Cassadaga Spiritualist Camp, um campo espiritualista. E lá ela organizou, ou assistiu ao que foi organizado pelo médico Dr. Neil Rzepkowski, com o médium do Círculo Fênix, do círculo anterior que nós vimos, nos dias 15 e 17 de agosto de 2013, o médico Kay Ham, e o resultado foi este. Os espíritos colaborantes autodenominaram-se os químicos. Eles também gostam de fazer humor. Eles também gostam de se divertir, porque se eles forem divertidos do lado de cá, quando vão para o lado de lá, continuam divertidos. E os espíritas devemos ser mesmo assim. Não em excesso. Como diz a nossa irmã Leonor, sem sermos palhaços. Alegres, mas não palhaços. Porque palhaço só fica bem no circo. Então eles, os químicos, fizeram. Vejam aqui, branco e vermelho em cima. Uma mão ectoplásmica em massa exudada. Que grande mão. Porque eu não sei se vocês estão a ver que isto são as pernas do médium. O corpo do médium está aqui, a cabeça do médium, o corpo está sentado e a mão pendurada, uma mão enorme. Substância dinâmica de multicamadas que o médium puxa, neste caso, para a parte superior do corpo. Está aqui a substância dinâmica e o médium aqui agarrando com as mãos, puxando para ele. Formação de um rosto. Vamos vê-lo aqui levemente ampliado. Enorme massa entre os pés do médium. Olha as sapatilhas e a massa do ectoplasma. Parece haver, então, o tal renascimento de experiências. Graças a Deus. Aqui vemos o alongamento da mão do médium. Olha o tamanho da mão normal e esta alongada pelo ectoplasma. Na boa e velha tradição espírita, através da mediunidade de efeitos físicos, o invisível torna-se, pelo menos, parcialmente material. Na boa tradição dos nossos fenómenos espíritas. O Dr. André Luiz também fala do assunto, porque nós também temos que embasar as experiências científicas naquilo que é a doutrina dos espíritos. E no livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz diz-nos que o ectoplasma
resulta de um processo de desagregação molecular, formado por forças desconhecidas. Ao mesmo tempo em que o fenómeno fica sob controle de campos de forças organizadas, os campos espirituais, capazes de reagrupar as moléculas segundo um modelo determinado, que é o modelo que eles querem expressar. O que é que eles querem apresentar como materialização? O fenómeno da ectoplasmia, é preciso que se diga, é um fenómeno de plasmagem e não de criação de matéria. É plasmagem. O que é que vemos aqui? Um espírito plasmado. Então, quando dizemos materialização, de algum jeito não estamos falando com a verdade, porque é uma plasmagem e não criação de matéria. A plasmagem dar-se-á à custa da substância, energia, fornecida pelo médium, aqui, que pouco a pouco atingirá o processo de condensação, o endurecimento, para depois dar a forma, voltando à sua fonte por mecanismo inverso. Terminando o fenómeno, o médium recebe de volta o ectoplasma. Não todo. Eu lembro, por exemplo, que o nosso Florencio Anton, o médium de pintura mediúnica, muitas vezes numa sessão de pintura, ele perde 3 a 4 quilos. Numa sessão em que ele tenha uma produção normal, porque se tiver uma produção extensa, pode perder mais. Algo volta, mas não tudo. Portanto, então, quando vocês veem ele misturar branco e preto e não dar cinzento, é porque está lá o ectoplasma, que não deixa. Porque não é possível. Tinta a óleo, experimentem. Experimentem uma pinta de tinta branca a óleo, outra de tinta preta encostada e depois vocês digam o que é que acontece. E no caso da pintura mediúnica não acontece. Preto continua preto e branco continua branco, porque estão as camadas de ectoplasma. É dado como certo também que o ectoplasma é substância que, além de fornecido pela organização humana, o médium, e temos aqui novamente quem? Katie King e Florence Cook, a médium por quem era cedido o ectoplasma para ela se materializar. Era bonita, não era? As duas. Curiosamente, para que não houvesse dúvidas e não se pensasse que poderia o espírito ser a médium, eram muito diferentes. Loura, ela de cabelo escuro. Ela tinha problemas pulmonares e a sua respiração era totalmente diferente da respiração do espírito. Os seus batimentos cardíacos eram superiores sempre aos batimentos cardíacos do espírito. E o professor Williams Crookes ia medindo todas essas coisas e assentando nas suas experiências para deixar ficar relatado. E hoje, se nós quisermos, na Inglaterra, tudo isto está na Sociedade Dialética de Londres. Tudo lá está registado. Todas as experiências do professor Williams Crookes e de outros pesquisadores dos fenómenos espíritas. Então estávamos a dizer, atrás, que além da fornecida pela organização humana, pelo médium, também, como atrás também já referimos, será plenamente enriquecida, completada, com outros elementos da natureza, provindo dos vegetais e de outras matérias orgânicas de origem animal. Então haverá um reforço. Quando o fenómeno for mais difícil, em que ele necessite de mais ectoplasma, haverá esta complementação dada pela própria natureza. Concluindo, sem complicar, a ectoplasmia encontraria no ATP, que já vimos lá atrás o que é, das células, uma das substâncias específicas para as próprias moldagens.
E estas só seriam possíveis com a presença do campo organizador, orientador do agente psiteta ou campo espiritual, que já vimos, os espíritos. Então é necessário o ATP dos médiuns, para que as suas células cedam a substância, e depois são necessários os espíritos para que realmente se faça a modelagem. Allan Kardec, o codificador brilhante da nossa doutrina, no livro dos médiuns, ele deixa-nos dito uma coisa muito curiosa, porque ele vai dividir, de algum jeito, ou subdividir, os médiuns em médiuns de efeitos físicos, aptos a produzir fenómenos materiais, ou, aliás, e estes necessitam sempre do ectoplasma. Nenhum fenómeno de efeito físico se produz que não haja ectoplasma. Seja materialização, seja transporte, seja levitação, seja as chamadas raps, as pancadas, os barulhos, seja a música, os instrumentos musicais que tocam do nada, tudo isso é efeito físico e necessita de ectoplasma. E os médiuns de efeitos inteligentes, aptos apenas para manifestações intelectuais, psicografia, psicofonia. Pintura mediúnica também. E agora vamos novamente recuar um pouquinho no tempo para irmos até Gustave Geley. Olha, uma cabecinha assim, deitadinha, a influenciar este trio que com certeza será familiar. Psiquiatra, pesquisador espírita francês, foi considerado um dos mais notáveis pesquisadores no campo das materializações e tornou-se referência obrigatória no estudo do ectoplasma e dos seus fenómenos. Disse: é preciso confessar que os espíritas dispõem de argumentos formidáveis. O espiritismo só admite factos experimentais com as deduções que eles comportam. Isto é lucidez. Os fenómenos espíritas estão solidamente estabelecidos pelo testemunho concordante de milhares e milhares de pesquisadores. Não são apenas estes que nós falamos. Por todo o mundo. Foram milhares, como ele diz. Foram fiscalizados com todo o rigor dos métodos experimentais por sábios ilustres de todos os países. E olhem que vocês não queiram passar o que alguns médiuns passaram. Porque eles eram amarrados com correias de couro, com cordas, com cintos, com correntes. Horas. Quantas vezes para que no decurso de muitas dessas horas acontecesse um fenómeno de poucos instantes. Mas eles sujeitavam-se. Por amor à doutrina que eles defendiam e com certeza também por amor à própria ciência para comprovar os factos. E ele continua. Sua negação pura e simples equivale hoje a uma declaração de falência. Falência da própria inteligência de quem nega por negar. Notemos imediatamente que não há exemplo de um sábio que tenha negado a realidade dos fenómenos depois de um estudo um tanto aprofundado. Ao contrário, numerosos são aqueles que, partindo do completo ceticismo, chegam à afirmação entusiástica. O professor César Lombroso, da Itália, talvez um dos maiores criminologistas da Itália, interessou-se muito pela anatomia forense. Ele achava que pela forma da cabeça ele podia detectar um possível assassino. E o professor César Lombroso desdenhava daquilo que eram os fenómenos espíritas na sua época. Até que um dia decidiu ir assistir a sessões experimentais com outra grande médium extraordinária, Eusápia Paladino, essa napolitana, semi-analfabeta, nem sequer falava o italiano,
expressava-se no seu dialeto napolitano. No entanto, fazia fenómenos de xenoglosia extraordinários. Escrevia nas mais diversas línguas, línguas vivas, línguas mortas. E um dia, diante de César Lombroso, ela escreve uma comunicação que na sala ninguém percebia o que aquilo era. Até que, estando presente um médico grego, ele disse, ela escreveu em grego antigo, em grego clássico, e ele leu o que ela tinha escrito. Semi-analfabeta. Ela escrevia em hieroglifos egípcios da alta antiguidade. Então, quando o professor César Lombroso assiste a estas coisas, um dia tem a umbridade de escrever mais ou menos assim, que nós vamos dizer em palavras simples nossas. Quando me lembro que fiz pouco do espiritismo, coro de vergonha. Hoje, diante dos factos consumados a que assisto, não só afirmo que eles existem, como são verdadeiros. Então, lá está. Ceticismo inicial, entusiástico depois ao resto. Aqui temos Gelley, com tudo aquilo que nós lemos, da sua lavra para nos afirmar que realmente a nossa doutrina está dispondo de argumentos formidáveis. Não nos envergonhemos de ser espíritas. Não necessitamos afirmá-lo aos quatro ventos por onde quer que a gente ande. Nem devemos. Mas se eventualmente alguém nos perguntar o que somos, digamos sem medo, sou espírita. Sou espírito e sou espírita. Porque eu posso ser espírita e não ser espírita. Então não tenhamos nunca, em nenhuma circunstância, vergonha ou medo de nos afirmarmos. Porque ninguém será prejudicado por isso. E se há algum revés acontecer na nossa vida em função do que pensamos, terá sido por nos identificarmos como espíritas, desenganemo-nos porque não é. É uma qualquer dívida kármica que nós temos que nos levará a isso. Não o facto de afirmarmos o que somos. Então não tenhamos receio de entrarmos até em discussões académicas com estas comprovações científicas que hoje é facílimo nós chegarmos a elas através da internet. Não aceitemos mais as pessoas que negam por negar. Façamos-lhe perceber que essa negação apenas demonstra a sua ignorância. E dizem-nos os espíritos que a grande maioria das pessoas que negam os fenómenos e a doutrina, é simplesmente porque não se querem dar ao trabalho de estudar o que a nossa doutrina é, porque ela é ciência. E nenhuma ciência, se aprende sem estudo. Experimentem vocês entrarem na matemática sem estudar, na física, na química, no que quer que seja. Então que esta nossa pequena palestra despretensiosa nos tenha trazido a certeza de que os fenómenos existem e são verdadeiros. Porque eles aí estão comprovados. Que Jesus nos abençoe e, sobretudo, nos auxilie a consolidarmos em nós, no nosso próprio espírito, esta certeza para convivermos tranquilos com os espíritos desencarnados. Sem medo. Os espíritos não são para nós termos medo. Os espíritos são para nós respeitarmos. Respeitamos-nos ou não uns aos outros? Porque é que não os havemos de respeitar a eles? Se espíritos são como nós. Então, respeitemo-los. O medo é altamente negativo. E nenhum medo nos evita o que quer que seja. Pelo contrário. Caímos na alçada do negativismo e estamos nós, em sintonia com os negativos. E se calhar nessa altura é que nós seremos, de algum jeito, atrapalhados por eles. Muito obrigado pela vossa atenção.